Boa tarde, terceiro ano. Essa atividade é do livro Ler e Escrever, páginas 150 e 151, tá? Atividade 2B, pesquisa de algumas entradas no dicionário. Então, essa atividade, nós iríamos usar o dicionário. Como vocês estão em casa, a Pro deu uma modificada, tá? Então, a gente vai ler o texto, tem algumas palavrinhas em negrito que depois a gente vai procurar no dicionário. Como a Pro já está gravando a aula, então já vou fazer essa etapa de procurar no dicionário. Só que vocês em casa, quem tem dicionário, busque encontrar essas palavras no dicionário. Quem não tem, tente fazer uma pesquisa no Google, dicionário online, tudo bem? Então vamos lá. Leia o texto em duplas, observando as palavras grifadas em negrito, depois busquem no dicionário as palavras. Nós só iremos fazer a parte das palavras em negrito, tá? Porque a gente está diminuindo a atividade em si. Jacaré-açu. Conhecido por jacaré preto, caimão preto, jacaré aruara ou jacaré gigante, o açu, palavra que significa grande, pertence à família alligator. É o maioral entre os crocodilianos sul-americanos. Os machos podem alcançar 5 metros de comprimento, com registros não confirmados de 6 metros, e pesar cerca de 750 quilos. Embora a média presente de 3 a 4 metros, o tamanho médio das fêmeas reprodutivas é de 2,8 metros. Esses animais podem viver até mais de 60 anos. O jacaré-açu ocorre exclusivamente na bacia amazônica, atingindo Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Guiana e Guiana Francesa. Ao longo de sua área de distribuição, a espécie ocupa ampla diversidade de áreas alagáveis, incluindo grandes rios, tanto de águas brancas quanto de águas negras, e suas lagoas marginais, várzeas, igapós e savanas sazonais inundáveis. Assim como os demais crocodilianos, possui olhos bem salientes e narinas no topo, o que lhe confere a possibilidade de ficar submerso na água. Quando nada, faz um movimento ondulante com a cauda, que lhe promove rapidez e agilidade. Os ovos são postos em um ninho construído pelas fêmeas, com montes de folhas e matéria orgânica, na beira de rios e lagos. Em média, são de 40 a 60 ovos, que eclodem após cerca de 90 dias de incubação. A mãe fica de guarda em seu ninho, protegendo os ovos e filhotes contra predadores. Os filhotes nascem, em geral, com 30 centímetros de comprimento. Os juvenis alimentam-se principalmente de invertebrados aquáticos, tais como insetos, caranguejos e caramujos. Conforme vão crescendo, o tamanho de suas presas começa a aumentar, incluindo peixes e mamíferos terrestres, tais como capivaras, antas e até mesmo gado doméstico. O jacaré-açu já sofreu muito no passado devido à caça descontrolada para o comércio do couro e da carne. Esse fator associado à perda de habitat levou à redução populacional que quase levou a espécie à extinção. Hoje em dia, as populações de jacaré-açu são bem abundantes em suas áreas de ocorrência, porém, a caça ilegal e a destruição do meio ambiente ainda são fatores preocupantes para a espécie. A fonte desse texto adaptado está disponível no endereço eletrônico www.geologico.com.br Animais, Répteis, Jacaré-açu. Então, antes da gente partir para a nossa atividade, vamos só dar uma olhadinha no nosso texto. Esse texto aqui é um texto informativo, falando da espécie do jacaré-açu. Açu, aqui está falando que significa grande. O termo açu vem do tupi-guarani, tá? Muitos animais no Brasil, eles são denominados pelo tupi-guarani, não pela língua portuguesa, tá? Porque era o jeito que os índios já chamavam esses animais. A gente também vai perceber que alligator é um nome latino, lembra da enciclopédia que tinha nomes científicos? Então, aqui é um nome científico, é da família dos alligators. Os alligators vêm desde a época dos dinossauros, tá?
Então, quando a gente percebe a imagem do crocodilo ou do jacaré, a gente vai ver que ele é um animal, né, que possui corpo, tamanho, tudo nele é gigantesco, digamos assim, né? E ele a origem dele vem lá da época dos dinossauros. Aqui no primeiro parágrafo vai falar sobre o tamanho dele, sobre a reprodução deles, né? Como que é feita a reprodução dele. Aqui no segundo parágrafo vai falar onde ele vive, né? Onde que, de fato, a gente encontra a espécie dele com mais facilidade, tá? No terceiro parágrafo vai falar sobre os olhos, como que ele respira, como que ele vive debaixo d'água, né? Então, você vê que cada parágrafo está informando uma situação. Aqui, nesse parágrafo, fala dos ovos. Quantos ovos, quando a fêmea bota, né? Quantos ovos, em média, ela coloca de 40 a 60, né? Leva-se 90 dias, leva-se 3 meses para eles poderem, de fato, sair do ovo, né? E a mãe fica lá tomando conta, tá? Aí fala que os juvenis, né, como que eles se alimentam de invertebrados, quando eles vão ficando adultos, né, eles já comem presas, a caça deles se torna maior. Se quando ele é pequeno ele come caranguejo e caramujo, quando ele cresce, na fase adulta, ele come capivara, pode comer até um boi, né, porque às vezes o pessoal tem criação de bois na beira do rio, ele vai lá e nhact, come o boizinho. Aqui também no último parágrafo está falando que ele já sofreu muito no passado devido à caça descontrolada. Por quê? Muita gente acha que a carne dele dizem que é gostosa, né? E o pessoal usa muito o couro para fazer roupa, bota, sapato. Então, houve uma depredação descontrolada desse tipo de animal que quase levou à extinção. Hoje em dia nós temos fazendas que são fazendas legalizadas para criação e venda, né, de forma controlada dessa espécie. Então, você não pode mais ir lá na beira do rio e catar um jacaré e simplesmente matá-lo, comer sua carne, arrancar seu couro e fazer uma bolsa. Não. Existem locais apropriados para fazer isso, porque senão a gente acaba com essa espécie. Ainda mais esse momento que teve tantas queimadas, né, em 2020, e infelizmente não só ele, como diversas espécies sofreram com a queimada, sofreram com a perda do seu habitat, onde ele não consegue mais ficar, porque primeiro queimou-se tudo, não tem caça para ele se alimentar, às vezes não tem nem água para ele poder beber e ficar, né, matar sua sede, tá? Então, é uma coisa muito complicada. Nós devemos ter esse olhar para essas espécies, né? O ser humano ele vai ocupando os locais de forma desenfreada, desorganizada e, infelizmente, vai roubando espaço desses animais vivendo, tá? Então, eu só li assim, mais ou menos por alto, eu só refleti algumas coisas, tá? Pela questão do tempo. Se estivéssemos em sala de aula, a gente poderia ouvir a opinião de vocês, a gente expandiria mais a nossa reflexão, tá? Então, essa atividade aqui, nesse texto, vocês viram que tem algumas palavras em negrito, né, ó? Tem algumas palavras aqui em negritos. Então, a proposta que era? Era preencher esta tabela, né, palavras destacadas no texto, o significado das palavras de acordo com o texto. Então, assim, eu vou usar o dicionário, mas eu não vou simplesmente pegar a palavra alcançar e escrever alcançar significa isso. Não, eu tenho que ir lá no texto e ver. Os machos podem alcançar 5 metros de comprimento. Então, que palavra que eu poderia utilizar no lugar de alcançar? Então, a prof fez uma tabelinha, tá? Que eu já até respondi pela questão do uso que alguns não têm dicionário em casa. Então, a palavra alcançar, dentro do texto, eu poderia trocar pela palavra atingir, chegar a determinado lugar, significa tamanho e comprimento, que aqui fala do tamanho dele, que ele pode chegar até de 3 a 4 metros, mas ele pode chegar até
Ele tem geralmente 5 metros, mas ele pode chegar até 6 metros. Então, os machos podem alcançar, os machos podem atingir, os machos podem chegar até o comprimento de 6 metros. Então, quando eu mudo essa palavra alcançar e uso atingir ou chegar, eu não estou mudando o sentido da frase que foi escrita, tá? Depois eu tenho a palavra sofreu, que está lá no último parágrafo. O jacaré-açu já sofreu muito no passado devido à caça descontrolada para o comércio do couro e da carne. Então, aqui no caso, sofreu, padeceu, vivenciou. Não vivenciou no sentido do seu grupo, da sua espécie, no seu coletivo. Eles vivenciaram a perda de alguns membros daquele grupo. Por quê? Quando o caçador foi lá, matou o jacaré, ele retirou do convívio um ser vivo. A gente sempre tem que pensar que os animais são seres vivos, eles merecem nosso respeito, eles merecem ter dignidade de vida, tá? Por isso que a gente pode colocar a palavra vivenciou também. A palavra reprodutivas está no primeiro parágrafo. Está lá. O tamanho médio das fêmeas reprodutivas é de 2,8 metros. Então, aqui, reprodutivas é o que se reproduz, que produz de novo, adultas. Então, poderia até colocar. O tamanho médio das fêmeas adultas é de 2,8 metros. Eu não estaria mudando o sentido da frase, tá? Confere. Confere está no terceiro parágrafo. Assim como os demais crocodilianos possuem olhos bem salientes e narinas no topo, o que lhes confere a possibilidade de ficar submerso na água. Então, assim, confere que permite, que confirma, né? Então, dá a possibilidade ou de ele ficar submerso, né? Dele respirar um pouco debaixo d'água, depois volta no ambiente externo para respirar pelos pulmões, tá? A palavra cauda está no terceiro parágrafo. Quando nada, faz um movimento ondulante com a cauda, que lhe promove rapidez e agilidade. Poderia usar rabo. Quando nada, faz um movimento ondulante com o rabo. Só que no caso, o rabo, a gente entende que o rabo seria uma coisa pequena, uma coisa mais curta. A cauda já é uma coisa mais longa, tá? O comprimento é maior. Por isso que a gente pode usar o rabo, mas nesse sentido aqui, sempre a cauda fica muito mais, esteticamente, na nossa escrita, mais coerente. Vamos colocar assim, tá? A palavra extinção também está no último parágrafo. Esse fator associado à perda de habitat levou à redução populacional que quase levou a espécie em extinção. Aqui no caso, quer dizer extermínio, desaparecimento, aniquilamento. Quando a gente liga a palavra extinção, quer dizer término quase, tá? Então, quando a gente lembra a extinção dos dinossauros, nesse sentido, que morreu todo mundo, não sobrou ninguém. Aqui, no caso, levou quase a extinção, quer dizer, se não tivesse realizado algumas situações de proteção, talvez não tivéssemos mais jacaré-açu no nosso país, tá? Invertebrados. A palavra invertebrados está no quinto parágrafo. Os juvenis alimentam-se principalmente de invertebrados aquáticos, tais como insetos, caranguejos, caramujo. Então, invertebrados aqui é o animal sem coluna vertebral. Então, seriam os crustáceos e moluscos. Mas pro crustáceo, ele não tem aquela carapaça rígida, né? Igual o tatu de jardim, o tatu-bola, assim. Mas a gente está falando do corpo dele. Lá dentro daquela casquinha, daquela proteção, existe um corpo que não tem ossos, tá? Por isso que ele é um animal sem coluna vertebral, tá? E depois o habitat, que está também no último parágrafo. Esse fator associado à perda de habitat levou à redução populacional, que quase levou a espécie em extinção. Então, assim, o habitat aqui é local cujas condições físicas e geográficas permitem a vida de uma espécie, animal ou planta. Então, não é só o animal que necessita de um habitat que ele possa sobreviver, a planta também,
Se você tiver uma planta que não tem local de água, de luz, de terra com nutrientes, ela também não vai sobreviver, ela vai morrer. O animal, no caso o crocodilo, a mesma coisa. Se ele não tiver um rio ali passando perto dele, se ele não tiver uma plantinha que ele possa comer, se ele não tiver um boizinho para ele mastigar, né, para ele caçar, ele também não vai sobreviver. Então, toda vez que a gente fala do habitat, é um local que tanto a planta quanto o animal ele possa sobreviver. E quando a gente pensa em habitat, também vamos pensar no ser humano. Por que o ser humano ele não pode morar lá na Lua, em Marte ou em Saturno? Porque o habitat daquele planeta, né, a atmosfera daquele planeta não é propícia para nós humanos estarmos lá. A gente precisa de água, a gente precisa de oxigênio, a gente precisa de um matinho para mastigar de vez em quando, a gente precisa de mais de nutrientes para a gente viver, tá? E dentro desse habitat, né, é onde a gente vai morar, a gente vai povoar. Então, assim, onde o jacareaçu ele está, se tiver todas as condições favoráveis, ele vai se reproduzir e ele vai povoar aquela região, tá? Aí vai acontecer o que a gente chama de equilíbrio, né? Equilíbrio do ecossistema. Você tendo uma mata, né, presente, com todas as possibilidades dos animais viverem de maneira equilibrada, então eles vão ter um habitat ideal para a sua sobrevivência, para a sua vida, tá? Então, a nossa atividade seria essa, nós pegarmos o texto e dentro desse texto a gente trocar algumas palavras que deem sentido àquela frase, tá? Então, vamos supor, essa última palavra que a gente usou, habitat, esse fator associado à perda de moradia levou à redução populacional que quase levou a espécie à extinção, aniquilamento. Então, a gente ter esse olhar. Cada vez que eu leio mais, cada vez que eu aumento o meu repertório de palavras, meu repertório de vocabulário, eu vou ter uma escrita muito mais bonita, muito mais diversificada. Por isso que a Pro sempre fala, vamos ler, mas também, além de ler, vamos entender. Como que eu consigo entender um texto que eu estou lendo? Com o nosso querido amigo dicionário, tá? Não tem em casa? Vamos olhar o Google no dicionário online. Quando for possível, a gente tenta buscar um dicionário físico, o livro, né? Como o Pro falou, não é tão caro, tá? Então, vamos tentar todo mundo ter um dicionário, tá bom? Para facilitar a nossa atividade de leitor, né? Não é só os livros da escola que às vezes a gente precisa ter um dicionário para poder entender. Às vezes até o nosso livrinho, o nosso gibi pode aparecer uma palavra que a gente não conhece, né? Às vezes o Chico Bento fala alguma coisa lá da fazenda que a gente não conhece. O astronauta fala alguma coisa do sistema solar que a gente não conhece. Então, o dicionário é o nosso grande amigo, nos auxilia, tá bom? Beijos e até a próxima.